Olá, estamos aí para mais um Uniaraxá Talks. Hoje aí estamos com a presença ilustre, José Oscar, Fabrício, Azilmar, pessoas importantes aqui na trajetória do Uniaraxá, e vamos falar um pouquinho aí sobre a trajetória de cada um, sobre os desafios que a gente enfrenta aqui na nossa instituição. Primeiramente, passar a palavra para cada um se apresentar, começar com o nosso reitor, né, o Fabrício, depois o professor José Oscar e depois a professora Azilmar. Fica à vontade, Fabrício. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês e principalmente com pessoas que estão alicerçando a nossa instituição, como o professor Oscar, estando hoje como pró-reitor, professor Azilmar, como nossa diretora de curso, e você, professor Leles, como coordenador de curso. Beleza, obrigado. Professor José Oscar. Cumprimento a todos que estão nos assistindo nesse momento, né, e dizer que é uma grande honra estar aqui no Uniaraxá, participando aqui com todos vocês. Estar aqui ao lado do professor Fabrício enquanto reitor, a professora Gilmar enquanto diretora-geral de cursos, né, e você, Wellington, coordenador do curso de biomedicina. Então, para nós é um grande prazer estar aqui hoje exercendo aí o cargo de pró-reitor de ensino. Professora Azilmar. Bom, meu nome é Azilmar, né, eu estou aqui na instituição há algum tempo. E quero desejar a todos aí que estão nos ouvindo, ao professor Wellington, ao professor Zé Oscar, professor Fabrício, um bom trabalho nesse momento aí que nós estamos à disposição de todos. Fantástico. Bom, dando início aí, né, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o processo de gestão, né, os desafios que o professor José Oscar enfrentou, a experiência do Fabrício aí, e esse novo desafio, né, professor Fabrício, de um modo geral. E vamos falar um pouco aí sobre os desafios, vocês ficam à vontade para explicar para nós, explicar como está sendo esse processo de condução, esse início de gestão, principalmente, na verdade, o professor Fabrício sempre fala muito disso, né? É um processo de transição, e nessa transição foi conduzido de uma forma muito boa, muito transparente, sem atropelos, para nós aqui da parte administrativa, para a comunidade do Uniaraxá como um todo. E vocês, assim, conseguiram fazer uma transição perfeita. Ainda estamos, né, em fase de transição, mas está sendo conduzido de uma forma, assim, muito perfeita. Fica à vontade aí, professor Fabrício, para falar um pouquinho aí sobre a gestão, os desafios. Eu acho que a gestão é um desafio permanente e nós, como educadores, né, nós temos que estar sempre alinhando, não somente aquilo que é de mais importante, que é o processo educacional como si, mas também toda a direção e organização institucional, né? Afinal, a operação ela precisa existir, mas ela precisa existir com foco principalmente no objeto principal, que é a instituição, que é o ensino superior, a educação como um todo. A grande vantagem desse processo todo que nós vivemos hoje, vamos colocar assim, de transição, professor Wellington, diz respeito principalmente, eu acho que a forma como foi conduzida. O professor Oscar, ele trabalhou conosco como gestor principal da instituição, como reitor durante 8 anos, e durante esses 8 anos serviu como um grande balizador de direcionamentos da instituição, nos moldando, nos direcionando e principalmente fazendo com que aquilo que fosse de mais importante, que era o Uniaraxá, a ser conduzido dentro de uma forma integral, de uma forma transparente e principalmente com evolução constante, né? E eu brinco, né, que o processo de transição ele sempre é um processo muito complicado. Processo complicado por quê? Porque a gente sempre vai ter lados opostos, né? Mas, ao mesmo tempo, o que nós vivemos hoje dentro da instituição, ela diverge um pouquinho daquilo que a gente observa na prática e no cenário atual. Em entidades, em associações, em partidos, enfim, em qualquer tipo de sucessão. A sucessão ela é salutar, a sucessão ela é necessária, mas a sucessão ela só é benéfica para as entidades quando realmente acontece de uma forma harmoniosa. E eu tenho certeza que isso aconteceu dentro da nossa instituição, né, harmoniosa e respeitosa. Eu acho que a gente não tem que desconstruir nada e muito menos reconstruir. Eu brinco na minha fala com os gestores, né, que a reconstrução ela é um lado pejorativo, né, porque ela direciona uma coisa que muitas vezes vem daquilo que já não tem mais nada e precisamos reconstruir. Exemplo disso, a Segunda Guerra Mundial, onde houve uma reconstrução da Europa como um todo, né? E não é isso que nós vivemos. Na realidade, nós precisamos lapidar novos caminhos,
melhorar aquilo que foi construído nesses 8 anos e, principalmente, né, direcionar novas tecnologias, novas tendências de mercado, melhorar a questão do ensino como um todo e reforçando, né, situações essas que não eram diferentes daquelas vividas na gestão anterior pelo professor Oscar. Pelo contrário, né, elas foram bandeiras levantadas ao longo do tempo. Então, nós tivemos a grata satisfação de participar desse processo durante 8 anos, de trabalhar numa parceria bastante harmoniosa, respeitosa e de uma sinergia muito importante para o contexto educacional. Talvez isso seja a justificativa principal do que nós vivemos hoje, que não foi uma transição atropelada e muito menos invasiva, né, e desrespeitosa. Fantástico, professor Fabrício. Professor José Oscar, e os desafios aí da nova função, novas atribuições, o que você pode comentar conosco aqui dessa primeira experiência, nesse primeiro momento, né, nessa nova função aí? Eu posso dizer, Wellington, e para quem está nos assistindo, que está sendo muito tranquila. Assim como o professor Fabrício mesmo disse, nós aqui fazemos parte de um time, e esse time, na realidade, é uma família, né? Nós falamos família Unaraxá, mesmo porque nós, nesses 8 anos que nós tivemos a oportunidade de ficar à frente da reitoria do Unaraxá, foi um trabalho de muita colaboração, né? De parceria, de todos os colaboradores e principalmente aí nos cargos maiores que o professor Fabrício enquanto pró-reitor de ensino, a professora Zilmar como diretora de curso. Então nós tivemos neles pessoas muito respeitosas, colaboradoras, e nós vivemos num processo de constante evolução. E é claro que o Fabrício agora como reitor, ele tem que acompanhar esse processo de evolução, né? E mesmo no que diz respeito à questão de tecnologia, novas formas de abordagem a processo de gestão, né? Então isso é muito importante. Mas dizer que esse novo desafio como pró-reitor de ensino é mais um cargo o qual nós iremos dedicar com toda a nossa experiência, com toda a nossa dedicação, porque nós precisamos, assim como eu tive esse amparo e essa colaboração do professor Fabrício enquanto pró-reitor de ensino e a professora como direção-geral de curso, nós também temos essa obrigação, né, de fazer com que tudo possa ser conduzido de uma forma muito tranquila. Desafios, claro, vão surgir, mas eu tenho que, em todos vocês que fazem parte, sempre dando suporte para que a gente consiga atingir os nossos objetivos da melhor forma possível. Afinal de contas, nós somos passageiros, né? Nós temos que olhar para o Unaraxá. O Unaraxá é uma instituição a qual faz parte aí, não só da comunidade acadêmica, mas da comunidade geral da nossa cidade e região. Então nós temos que zelar muito por essa instituição e sempre com o olhar que amanhã nós não estaremos aqui. Sim. Mas que as pessoas que queiram chegar, elas encontrem aqui no Unaraxá um processo positivo, né, uma gestão colaborativa. Então isso é que nós sempre temos esse pensamento. E eu tenho certeza que dará tudo certo. Com certeza, com essa equipe aí campeã vai dar sim. Nós temos o Porto Seguro nosso aqui, né, que é a professora Zilmar. A professora Zilmar sempre dá muita segurança para a gente nos processos, na sua função. E aí, professora Zilmar, fala um pouquinho para nós aí sobre a função de diretor geral de cursos. Quem que dá trabalho, se somos nós, se são o reitor, o pró-reitor, quem dá mais trabalho para a senhora? Pode contar, viu? Hoje a senhora pode falar. Posso falar, né? Ô, Wellington, é um prazer estar aqui exatamente nesse momento para poder falar de desafios, né? Porque constantemente nós estamos sendo desafiados. E eu pude ter o prazer de acompanhar aí toda a gestão do professor José Oscar nos 8 anos, né? Que eu tive o prazer e honra. E foi, assim, bem desafiador, mas nós chegamos até o final, né? E da mesma forma, agora com o professor Fabrício,
né? Eu também tive a honra de continuar, né? Estou tendo essa honra de continuar com ele. Agradeço muito aí por me dar essa oportunidade, né? Mas os desafios também, com certeza, eles virão. E esse momento que a gente está vivendo agora, como já foi comentado, que é um momento de transição, a gente sabe que a passagem de um cargo de uma pessoa para outra, às vezes, tem vários empecilhos. E o que eu sinto hoje é que esses empecilhos não aconteceram, né? Pelo contrário, está sendo uma transição harmoniosa, né, de muito respeito, não desfazendo daquilo que foi feito pelo gestor anterior. Então, isso é muito bom. É sinal de que o Uniraxá está no caminho certo. Fantástico, muito bom. E esse processo de gestão é sempre bom a gente lembrar que são tempos diferentes, né? O professor Com certeza. Zé Oscar enfrentou algumas dificuldades, o professor Sim. Fabrício enfrentará outras. Não estamos estáticos no tempo hoje, a evolução é muito rápida, principalmente numa instituição desse tamanho, dessa magnitude, a quantidade de pessoas envolvidas, discentes, docentes, administrativo, o cenário que muda, né, do nosso país. Então, assim, cada um de vocês vai realmente enfrentar desafios bem diferentes e não tem uma receita, né? A gente vai aprendendo ao longo do caminho, trocando o pneu com o carro andando, Sim. fazendo a cirurgia com o paciente vivo e vamos lá. Pessoal, tem algumas perguntas, né, que o pessoal tem, que tá enviando para nós aqui. Temos a primeira pergunta aqui da Jânia e da Vânia. Ela pergunta o seguinte: como a vida os trouxe para o caminho do ensino e da educação? Vamos começar aí com o professor Fabrício, né? Responder essa pergunta para nós e depois ela estendeu aos demais. Vamos lá. É muito difícil responder essa pergunta para mim, porque na realidade eu venho de um berço, Isso. de uma família onde foram educadores. Você nasceu dentro da educação, né, professor Fabrício? E por algum motivo alheio à nossa vontade, né, eu fui direcionar a minha vida profissional a uma área totalmente diferente, que era a área clínica, né? Eu sou fisioterapeuta. E aí naquele ensejo, né, depois de quase finalizando o meu curso de fisioterapia, né, eu falei, eu preciso fazer além da clínica. E eu não tinha muita vontade de ir para a clínica somente. Eu tinha uma vontade de alinhar duas coisas, que era a clínica com a academia. E comecei a direcionar isso na minha vida ainda acadêmica, na graduação, no último ano de faculdade. Certo. Né? E aí foi onde começou minha trajetória, direcionando isso à vida acadêmica. Quando foi startado isso, eu entrei com processos que são salutares e fundamentais para a evolução profissional de qualquer aluno, que é a iniciação científica. Sim. Então, quando a gente fala de pesquisa, a gente pensa num negócio muito surreal. A gente tem que inventar a roda ou a lâmpada novamente. E a pesquisa vai muito além disso. Acho que a pesquisa ela vai na confirmação de situações que nós já temos no dia a dia. A pesquisa vai num simples convívio familiar, convívio social, enfim. A pesquisa ela é muito abrangente e a pesquisa ela te dá um impulso de evolução pessoal e profissional muito grande. E foi o que aconteceu comigo. Eu fui para um programa de iniciação científica na instituição a qual eu tinha vínculo de graduação, um programa sem vínculo nenhum, remunerado, voluntário, e naquele ensejo eu startei o meu processo de amadurecer a questão educacional na minha vida. Então eu passei a querer ser professor e fisioterapeuta clínico, tá? E aí, ao termo da minha graduação, o meu orientador de iniciação científica, ele era professor da USP, da Faculdade de Medicina em Ribeirão Preto. Ele nos convidou, eu e mais 2 amigos, para irmos para Ribeirão Preto. E a partir de então nós começamos a desenvolver a área de formação acadêmica. Então, eu iniciei meu mestrado, finalizando ele logo em seguida, em 2004, já tem um tempinho bom já. E logo em seguida também eu iniciei meu doutorado, que também direcionava para a área de pesquisa. E paralelamente a isso, sempre atuando como docente na instituição, acreditando muito na pesquisa, acreditando nos processos que estão envolvidos com a pesquisa e o crescimento a qual ela desenvolve. E com isso eu acabei também orientando muitos alunos de iniciação científica na nossa instituição,
orientei alunos de TCC a nível de pós-graduações e culminei também na orientação de alguns trabalhos de mestrado e doutorado como co-orientador, perdão. E aí isso me despertou, né? Então hoje eu tenho mais de 20 anos de área acadêmica que eu acho imprescindível em qualquer profissão, mas na minha principalmente. Eu não consigo hoje viver sem clínica e a área acadêmica conjuntas na minha evolução profissional. E já estava no seu DNA, né, professor Fabrício? Exatamente. Meu pai e minha mãe foram educadores, né? Sim. Meu pai na área do ensino superior, na área contábeis, a qual o professor Oscar também tem formação. Sim. E minha mãe como educadora de ensino médio por muitos anos. Isso aí. Professor Zé Oscar, conta para nós um pouquinho aí como que você traçou aí, trilhou, né, esse caminho aí para chegar até aqui na área de educação. A minha história com a educação, ela começou eu era muito novo, isso nos anos 70 ainda, na 5ª série. Me lembro que assim, eu sempre fui muito dedicado à questão do ensino, porque eu com 10 anos de idade, trabalhando como frentista, engraxate, vendedor de picolé e tudo mais, eu falei assim, eu preciso mudar minha vida. Então, uma das formas que eu achei, que eu falei assim, eu vou mudar minha vida através do ensino, né? E assim eu fiz. Eu com 13 anos de idade, sempre fui muito dedicado ao estudo, muito assim, firme, né? Final de ano, tinha uma professora que precisava de ajudar na recuperação dos colegas que tinham ficado de recuperação. E ela estava um pouco sem tempo. Sim. E ela pediu se eu poderia fazer esse trabalho para ela. Então eu tranquilamente eu me prontifiquei e passei a dar aula para os meus colegas que estavam de recuperação, né? Recuperar conteúdos que a gente tinha feito no ano. Então ela me passava todo o esquema da aula, né? Preparava a aula, passava, eu estudava e ia para a sala de aula para passar isso para os meus colegas. Isso eu tinha lá meus 13 anos de idade. Ali nascia um professor. Então ali já nasceu um professor, né? Então, e de lá para cá eu tomei muito gosto. E sempre que eu fiz, sempre no decorrer da minha vida, eu sempre me voluntariei para ser monitor. Sim. E estar sempre ajudando meus colegas. Nos anos 80, no início dos anos 80, eu passei na academia militar, fui para a área militar. Lá também eu sempre desenvolvi a parte de monitorias e sempre fui convocado, né, para ajudar devido aí eu sempre tive esse gosto, né? Depois fui de Brasília, eu fui morar em Brasília na época e tudo, né? Depois de Brasília eu fui para São Paulo. Em São Paulo eu fui fazer uma graduação e lá eu sempre também me ofereci para ser monitor dos meus professores naquelas disciplinas que eu identificava que eu tinha maior facilidade. E assim eu era sempre aceito, né? Mas o meu objetivo era outro. Claro, um dos principais objetivos, né? O principal objetivo era ajudar os meus colegas, né? E o outro objetivo que eu tinha sempre, eu preciso mudar minha vida, que através do ensino eu vou conseguir. E voltei para Araxá em agosto de 94. Chegando em Araxá, no segundo dia, eu fiz o meu currículo e saí nas escolas distribuindo currículo, né? Nas escolas técnicas daquela época, técnico em contabilidade, né? E cursos profissionalizantes. E fui bater na época na UNIT, o EFIT, que era ali na Olegário Maciel, que é a Faculdade Integrada do Triângulo, né? E eu fui lá bater lá nas portas da FIT e fui contratado para ser professor. Trabalhando com a disciplina, com turmas de administração, né? E assim ou seja, consegui realizar aquele sonho que uma vez até então era monitor, passei a ser professor. Em 2003 eu comecei a fazer o curso de Direito aqui no Araxá e depois fui convidado para ministrar aula no curso de administração.
Então, eu até brinco, né? Ao invés de pagar, receber é melhor, né? Eu tranquei o curso de Direito e passei a dar aula aí para administração. Depois fui convidado também para contábeis, depois para engenharia de produção. Fui a coordenador de curso. Coordenador de curso, exerci a Pró-Reitoria de Administração e Finanças. Em 2009 houve aquela intervenção aqui da Fundação. Sim. Eu fiz parte do conselho ainda interventor, como vice-presidente. E sempre também em sala de aula, né, à frente da mantenedora e como pró-reitor de ensino, e cheguei a acumular também a coordenação de curso. Uhum. E depois veio a oportunidade de concorrer ao cargo de reitor, e assim nós conseguimos obter êxito, né? Uhum. E desde então eu tive que deixar a sala de aula, mas hoje eu sinto assim que algo está faltando ainda, porque uma oportunidade ainda, eu quero retornar a minha profissão como professor, porque eu tenho essa paixão desde aí meus 13 anos de idade, e é muito bom você poder passar aquilo que você tem de conhecimento, que você sabe, para alguém, né? Eu tenho meu pai sempre dizia que a gente se completa a partir do momento que você consegue passar aquilo que você tem de experiência e de conhecimento para alguém, transmitir isso, né? Então, eu tenho isso aí em mente. Ótimo. Professora Zilmar, como que a senhora chegou aí na área da educação, professora Zilmar? Conta para nós. Bom, a minha história é bem diferente da do professor Fabrício e do professor Zé Oscar. Minha vida toda eu quis ser professora. Olha. E desde criança. Então eu fui para Uberaba, eu morava em Brejo Bonito, famoso Brejo Bonito, né? Queijo de lá é muito bom, viu? Isso. De lá eu fui para Uberaba, fiz faculdade, me formei e voltei para Brejo Bonito. Como lá não tinha ensino fundamental nem médio, eu trabalhei em Serra do Salitre, Cruzeiro da Fortaleza. Depois eu me casei, mudei para Uberaba. Trabalhei em algumas escolas em Uberaba. De Uberaba, eu vim para Araxá. Assim que eu cheguei em Araxá, eu recebi um convite para trabalhar na Escola Estadual Vasco Santos. Trabalhei até me aposentar. Recebi um convite para trabalhar na faculdade. E, de imediato, aceitei. Estava em falta professora de História, né, como eu sou formada em História. Eu vim para a faculdade para dar aula de História. Comecei com Educação Moral e Cívica, OSPB, né, História Antiga, que você disse, História Medieval, enfim. Então, eu tenho aí praticamente 50 anos de educação. Então, não tem como eu fugir disso aí. Por isso que eu tenho esse amor infinito pela educação. Né? E vamos ver aí por quanto tempo a mais a gente pode, né, se dedicar a isso. Será uma inspiração para nós, viu? Nos motiva muito chegar aqui e ver a senhora. Muito bom. Obrigada. Bom, temos mais uma pergunta aqui da professora Ivana. Vamos lá. Como vocês concebem um futuro próximo para a nossa instituição? A gestão de uma instituição de ensino é sempre desafiadora. Para vocês, quais os maiores desafios? Começar com o professor Fabrício, né? Professor Fabrício, pergunta da professora Ivana, tá? Os desafios são muitos, né? Eu acho que o principal desafio é saber conduzir de forma harmônica, respeitosa e principalmente valorizando o potencial de cada um. Uhum. Talvez esse seja um dos maiores desafios vividos. A gente não tem como enumerar isso em ordem de grandeza e muito menos de consequências, vamos colocar dessa forma, né? Mas ser líder hoje, ele vai muito além de que a gente via em tempos anteriores, né? Onde a gente via líderes que eram muito mais chefes do que líderes. Verdade. Né? A liderança de pessoas, ela esbarra na característica, no perfil, na potencialidade e na fragilidade de qualquer pessoa.
E esse equilíbrio de realmente valorizar aquilo que tem que ser valorizado no momento certo, o potencial de cada um ser utilizado nas adequações e nas necessidades da instituição como um todo, e principalmente saber entender as fragilidades e até onde podemos ir. Esse equilíbrio é o grande desafio que a gente tem hoje, né? Nós falamos da nossa instituição, onde nós temos quase mais de 200 colaboradores diretos e indiretos, professores, né? Técnicos administrativos de altíssima competência e gabarito em termos das funções que se executam. Enfim, nós temos alunos que renunciam sonhos para estarem aqui dentro, alunos que muitas vezes deixam de ter uma vida saudável num período a qual ele está vinculado à sala de aula, seja uma academia, seja uma atividade física, para estar tentando fazer uma transformação de vida, como o professor Oscar comentou na sua fala. Enfim, eu acho que os sonhos, as renúncias são muitos. Então, o grande desafio que nós temos hoje realmente é fazer com que isso venha a se tornar uma clareza para todos, né? Que venha a se tornar realmente uma bandeira a ser levantada por todos. Não só nós que recebemos, mas também os alunos que aqui passam e se fazem pessoas diferentes a partir do momento que se transformam socialmente, né? Eu acho que talvez seja esse um dos maiores desafios. Certo. Em seguida, eu acho que é realmente manter a integridade, a perenidade, a sustentabilidade da nossa instituição. Afinal, quando nós falamos de Uneraxá, nós temos que ter um orgulho muito grande da palavra Uneraxá, da entidade Uneraxá. Uneraxá é uma cidade, Uneraxá é uma entidade que carrega o nome da cidade de Araxá. Sim. E isso é muito pesado, a carga disso, né? Claro. Por que é pesado? Porque a cidade de Araxá hoje ela é conhecida nacionalmente. Nacionalmente pelas suas riquezas, pelo turismo, pelo próprio governador que aqui se faz presente no estado de Minas como uma das pessoas que desenvolvem seus trabalhos na cidade, né? Familiarmente, como empresário também. Mas, enfim, a cidade de Araxá ela tomou uma proporção não só geográfica, mas reconhecimento nacional. Então, carregar o nome da cidade no seu perfil, na sua visão e na sua missão como instituição de ensino também é um grande desafio. Então, por isso que a gente fala, né? Quando nós falamos sobre Uneraxá, nós estamos falando indiretamente também pela cidade de Araxá. Verdade. E isso nós temos que ter um grande valor, um grande respeito, né? E, acima de tudo, nós temos que manter isso de uma forma sempre acesa. Eu acho que o equilíbrio dessas situações todas, né? Comunidade acadêmica, liderança, gestão, perenidade, sustentabilidade, e aliado isso à questão dos potenciais e as fragilidades de cada um, né? De cada um desses eixos, talvez seja o grande desafio que a gente tem. Muito bom. Pergunta do Fernando Chadu para o professor José Oscar. Nos últimos anos, temos visto uma crescente necessidade de cursos alinhados às demandas de mercado de trabalho, especialmente em setores como a tecnologia, agro e indústria. O Uneraxá tem planos de expansão ou criação de novos cursos para atender essas tendências? Como o Uneraxá está fortalecendo a conexão entre a instituição e empresas para preparar melhor os alunos para o futuro? Bom, Fernando, e para as pessoas que estão nos assistindo, né? Eu vejo que um dos grandes desafios, assim como o professor Fabrício falou, e eu mencionei na minha fala anterior, que o processo de gestão ele é constante, né? Assim como você disse, ele não é estático, né? Pelo contrário, ele é dinâmico. E nós sempre temos que estar se adaptando às novas realidades, não só do mercado, mas também o mercado local, mas o mundo todo, né? Seja com a introdução de novas tecnologias, com novos pensamentos de gestão, enfim. E também um fator muito importante que nós não podemos esquecer é a questão da concorrência. O mercado hoje de educação é um mercado altamente competitivo e muitas vezes não, chega a ser uma concorrência desleal, não é? Em termos de como é aplicada a questão de precificação de cursos, enfim. Isso para uma instituição igual a nossa, instituição
pequena, né, uma instituição local, né, a gente tem que estar sempre aí com esse desafio aí, sempre em evidência para que a gente consiga fixar estratégias, novas estratégias para vencer. O professor Fabrício hoje como reitor da instituição, o Fabrício é um gestor muito dinâmico, né, nesse sentido, uma pessoa, além de dinâmico, é uma pessoa muito responsável, tem aí em nós, colaboradores, uma total confiança em nós, enquanto colaboradores, para estarmos aqui contribuindo para que ele possa conduzir o nosso Unerachá sempre em busca de excelência. E nós estamos no mesmo barco, né? Então nós temos que sim vestir a camisa da nossa instituição e ajudar ele como reitor para que ele consiga atingir os objetivos da nossa instituição. Sabendo dessa evolução constante, o professor Fabrício, juntamente conosco, né, ele já startou aí 3 novos cursos, né, a serem lançados agora já nesse semestre. É um curso que nós já temos, mas está sendo lançado aí novamente na modalidade presencial, que é o curso de pedagogia. Eu tenho certeza que será um sucesso, porque ele tem essa preocupação juntamente conosco de dar uma nova roupagem, né? Isso faz parte do processo de evolução. Também teremos um curso aí na área de inteligência artificial. Ótimo. E o curso de fonoaudiologia, né? Porque, e dado aí a questão do mercado que está mudando, surge essa nova demanda e ele já está se movimentando aí com o seu time para estar lançando esses novos cursos. Isso mostra que a nossa instituição, ela está preocupada com o que o mercado está pedindo no momento. Então eu creio que nós temos que estar sempre antenados, né, e sempre buscando aí novas alternativas para vencer esses desafios. Perfeito. Nós estamos com muitas perguntas aqui, viu? O pessoal está muito curioso aí com essa nova gestão. Tem uma pergunta para a senhora, tá vendo, professora Zimar? Ó, tem uma pergunta aqui da Cleonice, da ouvidoria, para a direção dos cursos. Existe algum planejamento para expandir ou atualizar a grade curricular dos cursos, incorporando novas tendências e necessidades do setor profissional de cada área? Bom, é uma questão bastante complexa, né? Sim. Porque a gente tem que primeiro visualizar a questão das diretrizes curriculares, né? Então, eu só posso estar modificando alguma coisa, incrementando, diante daquilo que cada uma das diretrizes determina, primeiramente. É claro que eu posso acrescentar alguma coisa, né, dentro específica da área, mas eu tenho que respeitar as diretrizes curriculares. E isso a gente já está trabalhando. Então, sempre que surge alguma coisa nova, a gente já está fazendo as modificações nas diretrizes curriculares, nas arquiteturas curriculares. Fantástico. Temos uma pergunta aqui, mais uma pergunta para o Fabrício, e bem alinhada aí com a questão atual, né, com a tecnologia. O Fernando Chadu está fazendo muita pergunta, né? A transformação digital tem impactado profundamente o ensino superior com metodologias híbridas, inteligência artificial e novas demandas do mercado. Como o Unerachá tem se preparado para essa realidade e quais são os desafios e oportunidades para essa revolução tecnológica traz para a nossa instituição? O Unerachá ele vem se preparando para a implantação de algumas ações específicas da área de inovação e tecnologia. Ações essas que já vêm sendo trabalhadas até na gestão anterior com o professor Oscar. Então nós fomos contemplados aí com um centro de inovação que tem um vínculo muito forte com o poder público municipal e estadual. Esse centro de inovação ele vai ser implantado a partir desse ano, né? Ele vem de um estudo de mercado aí específico de algumas áreas, né? Tanto a área do agro quanto da área de tecnologia e informação. Então essa é uma ação que vai, de uma certa forma, determinar novos conceitos e, consequentemente, novos direcionamentos na complementação do estudo como um todo, do ensino como um todo, né? E, além disso, né, nós estamos aí pensando e estudando viabilidades para a implantação de alguns cursos da área de tecnologia. Inicialmente, como o professor Oscar colocou, a gente tem uma visão que hoje o mercado ele está muito acelerado em relação à tecnologia, que é difícil de você realmente encaixar naquele momento uma demanda.
Certo. né? Então as demandas elas são muito sazonais no mercado de trabalho, mas na área de tecnologia hoje ela está além de ser muito acelerada, muito rápida, né? Ela não está conseguindo definir somente um local ou uma especialidade ou uma necessidade específica de uma área, né? Então o que a gente vê hoje de uma certa forma muito enfática, muito forte no conceito de dia a dia é a inteligência artificial. Certo. E a gente precisa trabalhar para isso. Então, a ideia de implantar um curso de inteligência artificial na instituição, ela não é só uma tendência de mercado, mas é também para que ela alicerce a própria educação dos demais cursos que vem se desenvolvendo ainda de uma forma tradicional, como é a realidade de grandes cursos aí, como os cursos da saúde, que exige hoje um direcionamento muito específico da área de inovação e tecnologia, mas também cursos, né, que são cursos que não têm isso tão claro, né, como o próprio curso de Direito, que é um curso de muita leitura, de muita determinação da pessoa que está vinculada a ele, ou aluno, né? Então, é um curso que existe necessidade de ter intervenções tecnológicas, de inovação, mas muitas das vezes elas são aquéns de uma realidade característica do próprio curso, né? Hoje a evolução é muito rápida, né, professor Fabrício? A gente realmente sempre fica tentando aí correr na frente, mas a gente acaba ficando atrás porque, nas suas palavras, aí ficou muito bem explicada essa parte. Temos uma pergunta aqui da Luciana Josiele para o professor José Oscar. Na sua visão, os efeitos negativos da pandemia no ensino superior perduram até hoje? Em quais aspectos? Existe uma perspectiva favorável do seu ponto de vista para o futuro próximo, melhor? Bom, a pandemia ela impactou e muito, principalmente na área de ensino, né, da educação. Tivemos outras áreas aí que foi muito impactante. Mas o UniAraxá, ele pela sua capacidade de se adaptar, né, ele se adaptou muito rápido na nova realidade. Para você ter uma ideia, a notícia que veio aí a suspensão das aulas de forma presencial, salvo engano, foi 18 de março, né? E 18 de março de 1920, né? 2020. E isso foi numa quinta-feira, e na segunda-feira nós já estávamos rodando uma nova realidade, com aulas sendo transmitida de forma online. Isso aí vem impactando, isso aí no processo, né, que durante a pandemia impactou muito, não só para o aluno, mas o professor. Tivemos que dar treinamentos, investimentos em tecnologias de vídeo e áudio, né, para que pudesse chegar a aula de qualidade junto ao nosso aluno. E pós-pandemia, algumas realidades do que não só os nossos professores, mas alunos, toda a comunidade teve contato, não só a questão de tecnologia, mas a questão da postura em sala de aula, o trato com o professor, a questão do aluno também ficou, né? Teve que ser mantido, e foram refinando, né? Hoje nós temos, com certeza, um professor, o corpo docente nosso, muito mais adaptado a questões de mudanças, né? Porque aquelas mudanças que aconteceram na pandemia tiveram que ser ou mudava ou não mudava, não tinha saída. Porque sempre quando surgia alguma mudança, aí você tinha um processo de maturação, de introdução, maturação, lá já foi todo de uma vez para outra, né? Então isso aí tem um lado positivo. Tivemos muitas coisas negativas, mas vamos deixar o negativo para um lado e nos ater à questão positiva. Claro. Isso teve muito positivo, porque o professor, ele falou: olha, eu preciso ter a qualidade de me adaptar rapidamente às questões de mudança. Então, hoje, eu vejo assim que, para o futuro, frente às novas tecnologias que estão sendo introduzidas, elas são muito mais aceitas e assimiladas e adaptáveis, muito mais rápido, a condição de se adaptar muito mais rápido do que no passado.
né? Então, hoje nós temos um corpo docente que, não só o corpo docente, mas até questão de gestores, que realmente precisa se adaptar constantemente, porque o que o Fabrício falou, a questão da tecnologia, ela é muito rápida, ela está acontecendo muito rápida e eu vejo assim, enfim, né, o que ficou de maior lição e maior aprendizado foi essa questão de nós termos ficado com a consciência que nós temos que mudar muito rapidamente e sempre estar acompanhando as transformações que acontecem no mundo. Muito bom, professor Zé Oscar. Isso aí eu vivi esse processo na condição de docente na época, e o trabalho desenvolvido por você enquanto reitor, o professor Fabrício, que estava na presidência da fundação, na pró-reitoria, a professora Zilmar, que estava na direção de curso, vocês fizeram uma virada de chave muito rápido e foi assertiva, diferente de outras instituições. E isso realmente é inestimável que a gente aprendeu, né? A gente aprendeu que a gente tem que virar rápido, tem que ser assertivo. Sim, e hoje, vira ou vira. Não tem outra opção. E hoje todos nós temos essa consciência. E a vantagem é que vocês tomaram as decisões assertivas, cada uma nas suas funções no momento, e deu muito certo. Sim. Bom, temos mais uma pergunta aqui da Aline para o professor Fabrício. Professor Fabrício, qual a sua visão sobre o futuro da educação superior no Brasil? Você acredita que teremos adversidades que poderão impactar no Uniaraxá? É difícil responder essa pergunta, né? Mas, de uma certa forma, eu vou fazer um paralelo a uma situação que me marca muito, né? Eu acho que a única coisa que a gente não tira das pessoas é o estudo, a educação. Né? Então, nós nunca vamos ouvir ninguém falar para você assim, eu arrependo de ter estudado. Verdade. É uma situação muito, mas assim, muito forte na vida de cada família, de cada pessoa. Então a educação realmente ela é transformadora. A educação superior, ela passa por um período de muita instabilidade, mas ela não é instabilidade gerada pela característica da educação superior. Ou são por fatores externos, né? A própria economia hoje ela é um impactante na educação superior. Porque a educação superior, ela exige não somente o pagamento de uma mensalidade, né? Como nós falamos aqui anteriormente, muitas das vezes o aluno, para estar aqui estudando, ele precisa renunciar a sonhos, renunciar à família, renunciar a algum convívio, alguma necessidade especial, como a própria saúde física e mental, para estar aqui, né? E hoje a gente vê isso como um grande desafio. As pessoas elas estão cada vez mais necessitadas de acalento, as pessoas estão cada vez mais necessitadas de um sentimento maior de valorização, seja pessoal ou coletivo, né? Enfim, eu acho que a diversidade que nós vivemos hoje na educação, ela não está vinculada somente à educação superior, ela está vinculada à educação como um todo. Para a gente fazer uma transformação social hoje, a gente sempre fala, a educação transforma. Ela transforma, mas ela precisa começar hoje para que a gente tenha frutos daqui 15 anos. Sim. Que seria a gente pensar numa criança que entra no ensino infantil e sai no ensino médio para uma faculdade. E além disso, ela se forma e vem a cair no mercado de trabalho. Então essa diversidade eu vejo hoje de uma forma muito abrangente, de uma forma com interferências externas muito grandes que nós não tínhamos, né? Igual a economia que nós falávamos. A economia hoje, a gente vive alguns desarranjos como um todo, né? Mas antigamente a gente tinha a priorização e a prioridade de estar sendo formado, ou seja, de estar estudando, seja para qualquer nível que fosse a educação. A educação hoje ela não é prioridade, e muito menos priorizada por ninguém. Então ela passou-se para um segundo plano que isso impacta na transformação social e consequentemente na comunidade como um todo, né? Então eu vejo esses desafios assim como um leque de interferências externas muito grandes, né? Citei, por exemplo, a economia, mas a gente tem essa questão de priorização, né? Se a economia tivesse boa, será que nós estaríamos priorizando a educação? Não sei, né? Mas enfim, eu acho que, como eu falei na minha fala, né,
ninguém vai chegar para você, professor Leles, professora Zilmar, e falar assim, ó, eu arrependi de ter estudado. Independente do momento, a educação ela transforma realmente as pessoas, transforma por um bem maior, né? Um bem de multiplicar conhecimento, que é o que o professor Oscar colocou na fala dele, pessoal, Certo. mas também de transformação da comunidade no seu entorno, né? Afinal, a gente tem esse legado também, né? Muito bom. E nas suas palavras, professor Fabrício, é interessante porque assim, a melhor educação se dá por exemplo. Nas falas de cada um dos nós somos exemplos vivos, né? Cada um de nós, que a educação realmente transformou as nossas vidas, de todos nós. Sim. Então, assim, a sua fala ela é muito coerente e nos assusta, né? Pensar dessa forma na questão que hoje a educação realmente não é prioridade, né? A gente tem medo de tempos sombrios, né? Então, pessoal, nós temos muitas perguntas aqui. Eu acho que dá para fazer até um outro Unerachá Talks, de tanta pergunta, né? Também, né, aproveitar, né, a oportunidade de pessoas gabaritadas, né? Não é todo dia que a gente tem pessoas desse nível aqui no nosso Unerachá Talks, então o pessoal está aproveitando nas perguntas. Mas vamos fazer uma última pergunta aqui, antes das nossas considerações finais. O Carlos está perguntando o seguinte: o que o aluno pode esperar da gestão do Unerachá? Tá bom? E aí fica à vontade para começar com a professora Zilmar, depois o professor Zé Oscar, a gente finaliza com o professor Fabrício, pode ser? Então, o que o aluno pode esperar da gestão do Unerachá? Bom, em termos de gestão, ela não se faz apenas com uma pessoa. Sim. Então, nós temos aqui uma equipe, né? A gente trabalha em conjunto. Então, tudo aquilo que é decidido em conjunto vai reverter no aluno. Então, nós não podemos pensar na questão individual, Claro. nos interesses particulares, né? A gente tem que visar o coletivo. Então, eu imagino que tanto o professor Oscar quanto o professor Fabrício, eu tenho certeza, que está pensando nesse coletivo. Sim. Né? Por isso mesmo, a gente está fazendo aí as socializações dos setores, né, as socializações dos cursos, né, como um todo, das coordenações, visando exatamente esse coletivo. Eu sempre falo, no meu caso particular, eu estou aqui não para... lógico que o interesse da gente, né, faz parte, mas eu viso mais o interesse do Unerachá. Eu vivo em função do Unerachá, porque eu quero crescimento, né, da instituição, eu quero o crescimento de todos que por aqui passam, né, então sempre visando isso. E o aluno acima de tudo. Muito bom, professor Zilmar. Professor Zé Oscar, o que o aluno pode esperar aí da gestão do Unerachá? Eu vejo o seguinte, aqui nós três aqui que fazemos parte aí da gestão, estamos aqui representando todos os nossos colaboradores que todos nós, em conjunto, aí, mais de 200 colaboradores, né, passando aí por técnico administrativo, professores, nós fazemos parte de uma equipe, assim como a professora Zilmar mesmo disse. Nós temos um time aí altamente qualificado, principalmente um corpo docente por professores de diferentes áreas do saber humano, que são professores de referência, não só na sala de aula, mas referência no mundo, no mercado de trabalho, né? São professores que fazem a diferença na vida da comunidade. Então, o Unerachá, ele teve esse cuidado de trazer para fazer parte aqui do nosso corpo docente e técnico-administrativo pessoas que realmente são pessoas de excelência, são pessoas que fazem a diferença, né? E no que diz respeito ao nosso corpo docente, coordenadores e professores, são pessoas altamente capacitadas, que têm essa preocupação de levar aquilo que o mercado principalmente está exigindo no momento, e não só que está exigindo no momento, mas também que estão com uma visão de futuro, não só de curto prazo, médio, mas também de longo prazo, né? Então, assim, eu tenho certeza que aqueles alunos que chegarem aqui na nossa instituição e ser alunos, sairão no mercado de trabalho aí pessoas
profissionais altamente qualificados, porque nós tivemos essa preocupação, né? E nós temos essa preocupação e assim teremos essa preocupação de estar sempre trazendo, de manter esses profissionais e trazer sempre profissionais capacitados e que realmente fazem a diferença. Quando eu falo em sala de aula, vocês podem notar que vocês, alunos que estão nos assistindo, e até futuros alunos que farão parte da nossa instituição, vocês podem ter certeza que o nosso corpo docente são pessoas que têm experiência em sala de aula, mas também exercem a sua profissão no mercado de trabalho. Então, tem essa oportunidade de trazer a sua experiência, a sua vivência no mercado de trabalho para dentro da sala de aula. Isso irá fazer com que o Uniaraxá entregue a cada ano, a cada semestre, a cada ano, profissionais cada vez melhores, antenados com o que o mercado de trabalho está pedindo. Muito bom. Professor Fabrício, né? O que o aluno pode esperar da gestão do Uniaraxá? Alunos, colegas de trabalho, professor Leles, essa pergunta é uma pergunta que eu vou reforçar algumas falas aqui que eu acho importantíssimo, né? A gestão do Uniaraxá, como a professora Zilmar disse de uma forma muito clara, ela não é gerida por uma, duas ou três pessoas. Ela é gerida por várias mãos. Sim. E essas várias mãos, elas precisam se unir de forma coletiva a conseguir construir algo maior. Tá? Afinal, se nós não temos crença, não acreditamos, né, a gente acaba gerando descrédito. E esse descrédito muitas vezes é pessoal e passa a se transformar junto aos pares, né? Sim. E eu já penso uma forma diferente, né? A gente tem que unir forças para viver aquilo que é incerto hoje com o futuro garantido amanhã. Eu acho que sem unir essas forças a gente não consegue avançar em nada, né? Todos os avanços que a instituição teve nos seus quase 53 anos de existência, eles ocorreram porque as pessoas se uniram. Todos os desafios que foram vividos não foi por causa de um gestor único que salvou ou determinou algum tipo de saída estratégica para aquilo, né? Na realidade, todos os desafios vividos pela instituição nos seus 53 anos de história foram desenvolvidos, foram abraçados e foram solucionados a várias mãos. E a gente tem inúmeras pessoas que passaram por aqui e hoje são exemplos disso, né? Então, o que esperar da gestão? É muito difícil. Talvez a gente precise mudar um pouquinho dessa expressão, né? O que esperar da gestão, dessa frase, dessa expectativa, porque eu acho que é o que esperar de uma gestão coletiva, o que esperar de uma gestão que tenha uma escutativa, o que esperar de uma gestão que vem com os melhores anseios aí de evolução, vem com as maiores expectativas da gente ter viradas de chaves na instituição, seja em qualidade, sejam em adoção de novas ferramentas, enfim. Isso acho que nós precisamos esperar da gestão, mas de forma coletiva, né? Esperar da gestão que um gestor único ou um grupo de pessoas façam alguma coisa, infelizmente, nós vamos chegar num ponto de divergência muito grande que não vai se alinhar com aquilo que é coletivo e muito menos do que aquilo que é legal em termos de educação superior. Então, todas as ações que são desenvolvidas na instituição, elas seguem um critério primordial, que seria a nossa Bíblia de cabeceira, que é o MEC. Sim. Então, tudo que se faz na instituição, ela não vem da cabeça de um gestor ou não vem da cabeça de outras pessoas, ela vem de uma determinação legal. E uma das grandes vantagens que eu acredito no Uniaraxá, por estar aqui há mais de 20 anos e comungar com várias pessoas que abraçam a causa, é exatamente isso. Nós não fazemos nada de forma mais ou menos ou de forma ilícita. Então, burlar legislações, fazer quebra-galhos em relação ao processo educacional, enfim, qualquer tipo de levantamento sobre perspectivas dessa, elas são realmente falsas, elas são realmente desleais, porque o que nós trabalhamos em relação à nossa instituição é levantar uma bandeira de qualidade,
de atendimento ao aspecto legal de uma forma integral e principalmente que a gente tenha num respaldo maior, vamos colocar assim, que é uma auditoria maior, que seria o próprio MEC, né? Que a gente tenha junto ao MEC realmente o atendimento integral a tudo aquilo que é definido. E esse fato é comprovado, né? Nós passamos por auditorias constantes do MEC e todas aquelas situações que a gente tem como parâmetros legais de serem indispensáveis para qualquer instituição de ensino, nós sempre o quê? Tiramos, gabaritamos, vamos colocar assim, esse processo. Então, os desafios são muitos, a gestão ela não está vinculada somente a uma pessoa, mas a gente tem que acreditar. E acreditar faz parte do contexto. Só que não é acreditar e depositar todas as fichas numa pessoa só, num gestor só. Afinal, o reitor sozinho não faz nada, sim, o pró-reitor também, um coordenador de curso e lá na ponta o professor e o aluno. Se todo mundo não realmente abraçar uma causa única, que é a educação superior, fica difícil de gerir qualquer processo. Tá? Então eu coloco isso talvez como uma bandeira a ser levantada por todos, né, que tem como missão de vida a educação superior aqui nessa instituição. Eu acho que a gente precisa deixar legados, mas legados com consciência e legados de uma certa forma com retidão, com transparência, né? E eu acho isso muito importante. E reiterando, né, eu acho que a educação a qual hoje nos é delegada como função de atribuição laboral, vamos colocar assim, antes de mais nada, ela foi alicerce de vida de cada um de nós. Sim. Então, nós precisamos realmente ter uma dívida de gratidão, um retorno a tudo aquilo que nós vivemos graças à educação. Eu brinco, familiarmente, eu tenho tudo que eu tenho hoje é graças à educação superior. A minha família, os meus filhos, mas a gente tem outras situações que tem direto ou indiretamente relacionado a outras, vamos falar outras causas, outras, sim, interferências, não, mas eu falo que tudo hoje, tudo que eu tenho está relacionado à minha profissão, isso seja como educador ou seja como fisioterapeuta. Então eu tenho uma dívida de gratidão de fazer com que o que aconteceu comigo também seja realizado e ponderado na vida de cada um. Muito bom, professor Fabrício. Nessa sua fala é muito bom, principalmente para os nossos alunos, né, os discentes, os docentes que estão vendo a nossa conversa, esse bate-papo, que é um bate-papo em família, né? O conceito família é muito bem enraizado aqui dentro do Unerachá e só quem faz parte dessa família sabe como que isso funciona, né? Família a gente discute, a gente tem problema, tem solução, mas no final a gente está bem. E isso é muito bom, esse conceito que é enraizado, que eu só vi em instituição de ensino, já trabalhei em outras, aqui no Unerachá. Eu só conhecia esse conceito de família enraizado aqui dentro. E na fala do professor Fabrício é muito bom, porque demonstra que na maioria das vezes, na condição de vocês, que estão aí nas condições de gestores, vocês não tomam a decisão que vocês querem. Todas as decisões de vocês são amparadas em leis, no MEC, né, na nossa Bíblia que a gente precisa. E muitas das vezes, talvez o discente, o docente fica insatisfeito com uma situação, mas o Unerachá sempre é pautado em fazer o que é correto, e isso é muito bom, né? Esse ar de seriedade, alinhado a esse ar da família, essa conversa que a gente está tendo, uma conversa gostosa, uma conversa familiar, isso é muito bom, sabe? Quem faz parte aí do Unerachá só que pode vivenciar isso. Bom, pessoal, nós vamos chegando no final, queria conversar mais, a conversa está muito boa, né? Está muito legal, está descontraída, está uma conversa familiar, mas finalizando aí, vamos encerrar cada um com as suas palavras que vocês querem deixar para a nossa comunidade acadêmica. Podemos começar com a professora Zilmar, né? Professora Zilmar, depois o professor Zé Oscar, e finalizamos aí com o nosso reitor, professor Fabrício. Podemos ser assim? Fica à vontade, professora Zilmar, para as suas considerações finais. Bom, o que eu tenho a desejar é boa sorte aí para todos, né? Corpo docente, corpo discente, que faz parte, os funcionários, né, que faz parte do nosso Unerachá. Legal. E agradecer a você, Wellington, por esse momento, que eu acho que é um momento muito importante para todos nós, né? Aproveito também para agradecer ao professor Zé Oscar, ao professor Fabrício, por ter me dado tantas oportunidades aqui no Unerachá. E da mesma forma que o professor Fabrício falou que o que ele deve né, o Unerachá, a minha vida também está em cima do Unerachá. Então, tudo aquilo que eu tenho, tanto de conhecimento,
e tantas outras coisas mais, é exatamente em função do Unerachá. E, no mais, deixar um abraço aqui a todos que estão nos ouvindo, né, e colocando à disposição daqueles que necessitarem de qualquer informação, nos procure aqui na Direção Geral de Cursos. Muito obrigada. Eu que agradeço, professora Zilmar, ter essa oportunidade aí de estar trocando ideia, conversando aí com pessoas que são exemplos para mim. Professor Zé Oscar? Bom, eu gostaria de encerrar essa fala com agradecimento, né? Agradeço o Hélito aí pela oportunidade, professora Zilmar, os nossos agradecimentos, professor Fabrício, né, por continuar aqui fazendo parte aqui dessa família Unerachá, poder contribuir com todos, agradecer toda a nossa comunidade acadêmica, professores, técnico administrativo, enfim, todas as pessoas que fazem parte aqui da nossa instituição, agradecer a comunidade e também agradecer os nossos alunos que confiam que confiaram e estão confiando aí na nossa instituição. Aos familiares desses alunos, né, que também confiaram em entregar os seus filhos, né, aqui sob os cuidados da nossa instituição, sempre em busca de uma formação, em busca de ser um profissional cada vez melhor no mercado de trabalho, e dizer para a comunidade que o Unerachá, ele está aqui hoje tendo o professor Fabrício como reitor, com o objetivo de estar sempre buscando o melhor, né? Sempre buscando ser uma instituição de excelência, sempre respeitando aí as diretrizes da educação regida aí pelo MEC, né? Sempre fazendo aquilo que realmente é o correto, e que podem continuar confiando em nós, confiando em nossa instituição, que nós temos essa responsabilidade e honramos, né, entregar aquilo de melhor para os nossos alunos. Então, fica aqui os nossos agradecimentos e tenho certeza que nós vamos ainda seguir por muitos e muitos, muitos anos e teremos muito orgulho ainda, os nossos filhos, netos e toda a comunidade terá muito orgulho de ter a nossa instituição fazendo parte da vida deles. Excelente. Eu reitero, né, as palavras que eu proferi à professora Zilmar. A gratidão é toda minha, o senhor também, professor Zé Oscar. A gratidão é toda nossa. O professor Fabrício, nosso pró-reitor aí, nosso reitor agora, né? Nosso reitor. Fica à vontade, professor Fabrício. Um amigo meu que fala uma frase muito interessante. Falar por último tem umas vantagens e desvantagens, né? A grande vantagem é que a gente já ouviu coisas talvez muito melhores e mais acalentadoras, né? E a desvantagem é que a gente às vezes fica um pouco de saia curta em como finalizar, né? Mas brincadeiras à parte, né? Esse momento é um momento que a gente tem de estarmos juntos, né? Ouvir um pouquinho a história de cada um. Afinal, nenhum aqui presente nessa instituição, não digo somente a mim, professor Oscar e Zilmar, e você também, professor Lelis, não caiu aqui de paraquedas. Né? Existe uma história, existe uma valorização pessoal, profissional, enfim, existe algum lastro que fez a sua competência, seja pessoal ou técnica, fazer com que você viesse a integrar essa família. Né? Família essa que a gente não escolhe, a gente é escolhido. Sim. Né? Então, eu acho que a gente precisa deixar aqui, de uma certa forma, para os nossos alunos, aos egressos e principalmente a comunidade acadêmica, que a gente tem tudo para fazer transformações. Transformações que sejam de uma evolução pessoal à transformação de um futuro profissional. Temos tudo para fazer transformações de forma com qualidade, tá? Mas a gente precisa acreditar. Né? E estar hoje representando a instituição na instância maior como reitor foi porque eu acreditei lá atrás. Eu acreditei na educação como mola propulsora da minha transformação pessoal e profissional. Eu acreditei nessa instituição, a qual eu desempenhei funções lá do início como docente e gestor, mas acreditei na evolução dessa instituição quando eu vim aqui há mais de 20 anos entregar o meu currículo. A gente precisa acreditar. E acreditar faz uma diferença muito grande. Acreditar nos fomenta a ser melhores, acreditar nos fomenta a ser pessoas também melhores.
E acreditar, eu acho que é importante porque a gente passa a depositar confiança, não somente em uma pessoa, mas uma entidade e, consequentemente, em nós mesmos, né? Então, eu desejo que a todos que acreditem no seu potencial, que a cada um de vocês possam transformar a vida através da educação, que tenham orgulho de estar cursando um ensino superior. Ensino superior hoje, que por mais que a gente tenha planos de melhoria de ingresso em relação à educação superior no Brasil, como o PNE, né, o Plano Nacional de Educação, hoje menos de 20% da população do Brasil tem acesso ao ensino superior. Então, estar aqui hoje faz uma diferença muito grande na vida pessoal de cada aluno, porque a gente passa a não participar de uma estatística ruim do nosso Brasil. Então, eu desejo muito sucesso a cada um que aqui deposita seu sonho, a sua vontade, a sua expectativa, enfim, que deposita aqui credibilidade na instituição. Temos certeza que essa instituição ela tem muito a crescer e esse crescimento depende de pessoas que de forma unida, de forma harmoniosa e de mãos dadas podem fazer com que isso realmente aconteça de uma forma mais intensa e que seja refletida na vida de cada um. Desejo muito sucesso a cada um que hoje deposita essa confiança, como o professor Oscar colocou, em nossa instituição. E estamos, né, a reitoria, a pró-reitoria, a direção de cursos, hoje nós implantamos também um núcleo de qualidade na instituição. Enfim, eu acho que independente de hierarquias, nós estamos disponíveis para ouvir, né, disponíveis para discutir, mas desde que haja também uma relação harmoniosa, hierárquica, né, e que realmente a gente consiga poder auxiliar cada um de vocês nesse caminhar de evolução pessoal e profissional. Fantástico, professor Fabrício. E completando a sua frase, tem a parte mais difícil de falar por último, que nem todo mundo consegue fechar com chave de ouro, né? Nosso reitor conseguiu fechar aí com chave de ouro, né? Muito bom. Então, eu queria agradecer, né, cada um de vocês que está ouvindo, agradecer a disponibilidade do tempo da diretoria do cursos, da pró-reitoria e da reitoria. Eu sei que vocês estão muito atarefados, cheios de trabalho, então é difícil ter um tempo, mas que bom que sempre que a gente clama sobre educação, vocês são sempre dispostos. Isso aí mostra a cara do Neraxá acima de tudo, tá? Muito obrigado a cada um de vocês que estão ouvindo e até o nosso próximo Neraxá Talks. Um grande abraço.